Olá, viajantes! Eu sou a Adriana e no Destino Improvável de hoje eu vou compartilhar algumas lições que eu aprendi no tempo que eu passei viajando pela Ásia, especialmente pelo Sudeste Asiático. Bem, viajantes, nesse vídeo aqui eu reuni algumas coisas bem aleatórias que eu fui percebendo durante as minhas viagens, de um modo geral, e especialmente pela Ásia. Eu vou começar aí compartilhando algumas coisas mais leves e engraçadas e depois passar para alguns tópicos um pouco mais profundos e que me geraram muita reflexão e que eu acredito que também operaram mudanças em mim. Mesmo sendo muito chata para comer, eu acho que eu me adaptei relativamente bem à comida asiática. Eu comi muita comida de rua nessas viagens e a comida quase sempre era uma explosão de sabor. Mesmo aqueles pratos mais simples e baratinhos são uma riqueza de temperos e especiarias diversas. Era sempre uma combinação de sabores incrível. Nem tudo era, claro, do meu gosto e tinha muitos pratos com frutos do mar que eu não como, então passava longe. Mas a comida não era sem graça, eles realmente sabem combinar ingredientes de um modo que eu acho que não se vê no Ocidente. Algumas vezes era apimentado demais pro meu paladar, mas mesmo cuspindo fogo dava para sentir a mistura riquíssima presente em cada caldo, em cada noodle. Pad Thai, Azan Laksa, Khao Lao, Banh Mi, Baozi, curry japonês, ramen, khao soi. Dá saudade só de lembrar. Outra coisa é a explosão de cheiros nas ruas. Como existe muita comida de rua no Sudeste Asiático, as ruas também têm muito cheiro de especiarias, é incrível. Também acho que é uma grande surpresa ver o modo como eles preparam aí todo tipo de comida ali no meio da rua. Claro que comida de rua, street food, existe em quase toda parte, mas a maneira como eles improvisam, preparam e servem comida pela rua, a maneira como as banquinhas e as mesas nas calçadas se mesclam com o restante do ambiente é algo único. Sobre pimenta. A minha dica de sobrevivência, se você estiver indo para o Sudeste Asiático, é sempre tenha uma bebida gelada quando for comer algum prato que você ainda não conhece. Simplesmente porque talvez o nível de pimenta do prato exija sim uma bebida gelada. Nosso pobre paladar ocidental não acostumado com a pimenta talvez não consiga suportar a refeição, por mais deliciosa que ela seja, sem o acompanhamento de algo bem gelado. Eu particularmente não sinto muita falta de comida brasileira quando estou viajando. Como gaúcha, eu sinto falta mesmo de churrasco. Em países em que é mais difícil e caro encontrar frutas, eu também sinto um pouco de falta delas, porque é algo que eu costumo comer bastante. Mas no Sudeste Asiático tem muito suco e muita fruta acessível, então isso não é um problema. Mesmo assim, eu acho ainda que os nossos restaurantes brasileiros são os melhores, porque nada supera um bom buffet livre brasileiro daqueles enormes, com um montão de tipo de comida, tudo misturado. Alguns países da Ásia, como a China e a Coreia do Sul, e talvez até mesmo o Japão, na minha opinião, não são para viajantes principiantes. No entanto, o Sudeste Asiático é muito fácil de viajar e tem excelente estrutura turística. Tem muito hostel bom, confortável e barato. É fácil encontrar lugares para comer, desde que você esteja, claro, disposto a comer comida asiática. A vida noturna é animada, é fácil se deslocar entre as cidades e dentro das cidades. Na maioria dos lugares tem transporte público e quando não tem o Grab, que é a versão asiática do Uber, tanto de moto quanto de carros e até de tuk-tuk em alguns lugares. Tudo com bons preços. É fácil encontrar todo tipo de tour para todos os bolsos e gostos. A Ásia também tem diversas companhias aéreas low cost, então é fácil encontrar voos relativamente baratos para se deslocar dentro da região. Inclusive, eu utilizei diversas dessas companhias low cost e não tive nenhum problema com nenhuma delas, é só se atentar para o tamanho e peso da mala.
Aliás, lidar com as companhias aéreas brasileiras é muito mais estressante e olha que nem sequer low cost elas são. Também é fácil encontrar pessoas que falem pelo menos o básico do inglês. De novo, essa não parece ser a realidade da Coreia do Sul e muito menos da China, mas no Sudeste Asiático eles se esforçam bastante para se fazer entender. É como se a vida do viajante fosse mais descomplicada no Sudeste Asiático. É só achar uma boa barraquinha de comida de rua, pegar uma cerveja e aproveitar a vida naquele clima muito quente. Antes de viajar para o Sudeste Asiático, eu passei muito tempo, anos na verdade, sonhando com essa viagem, e eu assisti vários vídeos aí de youtubers gringos viajando pelos países da região, comendo aquelas comidas de rua. Tudo parecia tão simples, fácil e descomplicado. Às vezes podia não ser a viagem mais confortável do mundo, claro, mas realmente parecia uma aventura tão possível de fazer. E quando eu finalmente cheguei lá, eu descobri sim que era exatamente assim. Aqui um parênteses. Claro que para quem não fala nada de inglês pode ser bem mais complicado viajar por lá. Eu não diria que é fácil viajar pela Ásia sem falar inglês. Acredito que daí é muito mais difícil do que viajar, por exemplo, pela América do Sul e pela Europa. Para quem está também na primeira viagem internacional, também pode ser bem mais desafiador. Eu daí diria para começar por países aí que são um pouco mais próximos, culturalmente aí menos diferentões. Países que não exijam visto também para eliminar uma preocupação e que tenham comidas um pouco mais familiares. Só que daí isso já é papo para outro vídeo. Vamos falar de festa? Qualquer cidade mais ou menos turística no Sudeste Asiático vai ter uma rua incrível de vida noturna. Elas têm coisas em comum. A música é muito alta, tem muitas luzes, Times Square que se cuide, vendedores pelas ruas, street food, gente indo e vindo. Mesmo eu particularmente não tendo paciência para balada, é divertido ficar só perambulando pela região, observando as pessoas, encontrando algum bar legal para beber uma cerveja barata que também tem. Como alguém que se hospeda em hostels, confesso que em muitos momentos é um pouco difícil sair dessa bolha de turistas ocidentais que também se hospedam em hostels e realmente, de fato, ter contato com os locais. Eu sei que provavelmente se eu fizesse outro estilo de viagem, buscando outro estilo de acomodação, talvez fosse um pouco mais fácil essa troca aí com moradores do lugar. Mas por diversas razões que eu já expliquei aqui no canal, em outros vídeos, eu amo me hospedar em hostel, eu me sinto mais segura e mais à vontade neles e eu não quero trocar esse tipo de hospedagem. E daí viajando, né, por países tão diferentes do Brasil e de outros tantos lugares que eu visitei, eu meio que senti um pouco de falta de realmente poder trocar uma ideia com moradores dos locais que eu estava visitando. Foram poucas as vezes em que eu realmente senti que tive essa oportunidade. Outro ponto, lá que eu comentei até lá no vídeo de Siem Reap no Camboja. Eu comentei lá sobre a dificuldade de realmente ter conversas um pouco mais profundas com as pessoas, mesmo aí com outros viajantes. Assim, a gente conhece muita gente, conversa com muita gente, vê muita gente, mas a maioria das conversas, elas são mais ou menos superficiais e sobre os mesmos temas. A gente comenta sobre os lugares por onde já se passou, quais são os planos do dia ou da semana, algumas trocas de impressões básicas sobre o lugar, a comida, os pontos turísticos. Claro que quando se tem um pouco mais de tempo suficiente aí para se conversar com a mesma pessoa, dá para ter conversas um pouco mais significativas que saiam um pouco aí dessa superficialidade. O tempo, ele também passa de modo um pouco diferente na viagem, também já comentei sobre isso em outros vídeos, porque tudo acaba sendo muito mais intenso. Você faz e você vê muito mais coisas em um curto espaço de tempo, são muitas novas experiências em um período de tempo curto. Acho que todos nós brasileiros nos preocupamos bastante com a segurança. É um tópico comum de conversas entre brasileiros em geral e principalmente aí entre brasileiros viajantes.
É uma dúvida comum quando alguém conta que viajou aí para um destino considerado mais ou menos exótico. Sempre vai vir à tona aquela pergunta: mas viajar para lá é seguro afinal de contas? Bom, eu me senti extremamente segura na Ásia de uma forma geral. Não teve aí nenhum episódio em que realmente aí temesse pela minha segurança. Medo mesmo só de estar tomando banho e aparecer uma barata no banheiro. Confesso que esse medo eu tinha de verdade. Fui percebendo também aí que o conceito de segurança pode ser algo muito relativo. Nos meus primeiros dias no Vietnã, por exemplo, atravessar a rua parecia ser algo extremamente inseguro. Eu tinha certeza que eu ia perder meus pés quando alguma moto passasse por cima deles. Depois de alguns dias eu já andava na rua sem nenhum medo de ser atropelada, com as motos passando ali do ladinho. A melhor parte, creio, era a liberdade que eu sentia para sair sozinha e a pé, seja de dia, seja de noite, sem medo de que algo acontecesse, sem receio de que alguém me falasse ou fizesse alguma coisa desagradável. Como brasileira, é muito boa a sensação de andar aí na rua sem medo, para variar um pouco. Eu acho que eu nunca vi nenhum outro povo que fosse tão preocupado com a segurança quanto nós brasileiros. A gente está acostumado no nosso dia a dia a desenvolver tantas estratégias para escapar de roubos, furtos e dos perigos aí das nossas cidades. A gente tem aquele apurado senso de sobrevivência que a gente acaba levando com nós quando viajamos. Escutem só um exemplo. Eu contei para minha amiga de Taiwan, que eu conheci lá no Vietnã em um hostel, que nós brasileiros, quando a gente vai deixar alguém em casa à noite de carro, a gente sempre tem a mania, né, de esperar a pessoa abrir a porta da casa dela e entrar em casa antes de arrancar com o carro. E para ter certeza, né, que a pessoa entrou em casa com segurança. É algo que a gente faz no automático. Eu tenho certeza que você já vivenciou essa experiência. É meio que um acordo tácito entre a gente. A gente não precisa dizer, me espera aí entrar em casa. A gente simplesmente faz isso naturalmente. Se você está no carro, você vai esperar a outra pessoa entrar em casa. E se você está abrindo a porta e está entrando em casa, você vai ter certeza que a sua carona tá ali observando, né, para ter certeza que você tá entrando em segurança. Para ela, a minha amiga de Taiwan, saber que a gente faz isso foi bem surpreendente. Ela realmente nunca pensou nisso. E aquela outra estratégia que tantos brasileiros usam de ter, né, 2 smartphones, de ter o celular do bandido, um segundo aparelho para os aplicativos de banco, carteira para entregar para o bandido e tudo isso. Sempre que eu comento com alguém sobre essas estratégias, todo mundo fica realmente bastante surpreso. Gente, tem momentos que parece que apenas outro brasileiro ou brasileira vai conseguir nos entender. Seja para rir de alguma piada que só brazucas vão entender, seja para se solidarizar com a nossa moeda, que muitas vezes vale muito pouco, seja simplesmente para jogar a conversa fora e sem precisar de tanta preocupação em se fazer entender em um idioma estrangeiro. Não adianta, a gente é influenciado pela nossa língua e pela nossa origem. Na Tailândia, até que é mais fácil encontrar, né, outros brasileiros, mas nos demais países da Ásia é bem menos comum. Eu passei muitas semanas aí sem encontrar nenhum conterrâneo e foi aí que eu fui percebendo essas coisas. Eu já falei aí no item anterior da nossa preocupação com a segurança, que é, eu acredito, né, muito moldada pela violência do nosso país. Eu digo, né, que a gente sai do Brasil, mas o Brasil não sai de nós. A gente leva essa preocupação com nós. E tem coisas, né, que só as pessoas que são do mesmo país que vão entender. Aquelas piadas internas, a preocupação aí com a segurança, o jeito informal que não é comum em outros povos também. Eu falo muito, mas sou introvertida e estou aqui para dar a real. Se você não é extrovertido, viajar pode sim ser algo bem solitário. Não se deixe enganar. Vendo as histórias de outros viajantes, às vezes parece que é só chegar num lugar novo, arrumar 1000 companheiros de viagens, contatinhos e a gente sempre vai ter companhia para os rolês. Mas não é bem assim para os introvertidos.
mesmo se hospedando em hostels, onde é um ambiente aí teoricamente bem mais fácil de conhecer outros viajantes, mesmo falando outras línguas, o que também facilita imensamente a comunicação com outras pessoas aí que não falam português, mesmo estando em viagem aí onde a gente tá, né, muito mais exposto a ambientes, a situações novas, mesmo vendo gente diferente todos os dias. Eu conheci, sim, muita gente legal em viagens, com quem eu compartilhei aí boas experiências, boas conversas, mas eu diria que eu passo, sim, a maior parte do tempo da viagem sozinha. Fazendo coisas sozinha, visitando museus sozinhas, comendo sozinha em restaurantes, indo a bares e cafés sozinha. E eu não estou aqui para falar que isso é ruim, para me queixar, para dizer que eu queria companhia para viajar. Ao contrário, na verdade eu só enalteço o quanto viajar sozinho e ter total liberdade para fazer o que você quiser é incrível, é enriquecedor e eu acho que é algo que todo mundo deveria fazer pelo menos uma vez na vida. Eu não acho estranho fazer nenhuma dessas coisas que eu citei aí sozinha, porque eu sempre estive na vida e acostumada a fazer coisas sozinha. Então, pra mim é meio que natural. Só que sim, é solitário, é muito tempo de só você com você mesmo. É só os seus próprios pensamentos ali desfilando na sua mente o tempo todo. E é preciso aprender a conviver consigo mesmo. É um pouco difícil de explicar, acho que só quem já vivenciou passar muito tempo apenas na sua própria companhia, né, seja viajando, seja em qualquer outra situação, poderia entender o que eu tô falando aqui. É muito tempo sendo um observador. Aqui eu vou também fazer uma analogia que talvez muitos não compreendam, mas quem conhece o livro vai entender, e quem não conhece já fica aí a minha indicação de leitura. No livro O Grande Gatsby, o personagem Nick Carraway, que é o personagem narrador da história, não é o protagonista, ele na maior parte do tempo, em boa parte aí do desenrolar da história, ele é mais um observador que acompanha, né, os acontecimentos, as ações e as reações dos demais personagens. Tem também o filme, né, O Grande Gatsby, que também é excelente, também fica a minha dica. Então, viajando sozinha, às vezes eu meio que me sinto um pouco o Nick Carraway. E não estou aqui também, né, para apresentar uma solução mágica, dizer, viajantes introvertidos, façam isso e aquilo que vocês farão. Amigos facilmente terão companhia na viagem. Acho que viajando, assim como na vida, lidar com a solidão é algo necessário. Como assim viajar pode te tornar uma pessoa um pouco mais triste? A gente não viaja para ser feliz? Quando você visita certos lugares e à medida que você vê os horrores do mundo e o sofrimento humano, você também sai um pouco mais triste. É inevitável. Viajar também é estudar história, só que bem de pertinho. Na Ásia, por exemplo, visitar lá o Museu dos Vestígios de Guerra de Ho Chi Minh, no Vietnã, e ver as atrocidades que foram feitas com o povo vietnamita, ou visitar os Killing Fields no regime do Khmer Rouge, no Camboja, em Phnom Penh, a capital, me impressionaram de tal modo que me fizeram sim um pouco mais triste. Ainda posso citar o Museu do Memorial da Paz de Hiroshima, no Japão, que foi um dos lugares mais tristes que eu já visitei. E isso faz parte do ato de viajar. Eu não deixaria de ter visitado esses lugares tristes de modo algum, mesmo se eu soubesse o que teria encontrado neles e o quanto isso me afetaria. Só que abrir os olhos para os episódios ruins da história da humanidade e ver o que aconteceu não permite que a gente retorne ao ponto inicial. Não se pode desver, não se pode deixar de ter esse novo nível de compreensão e não se pode esquecer. Ver o que algumas pessoas foram capazes de fazer também nos faz questionar até onde o ser humano pode ir, e isso é assustador, também me faz temer pelo futuro. Acho que pessoas sensíveis ao visitar esse tipo de lugar, assim como campos de concentração, prisões e outros museus de guerra, saem mesmo meio abaladas. E isso permanece. Ao mesmo tempo, me choca a completa indiferença de alguns visitantes. Que tipo de pessoa se depara com sofrimento humano e não sente nada? Eu acho que essa última foi um pouco pesada.
Mas como essa lista mostra, viajar, especialmente viajar pela Ásia, me trouxe muitas novas perspectivas e espero que esse conteúdo também tenha te feito refletir. Obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece, por favor, o like no vídeo e a inscrição no canal para não perder nada dos próximos destinos improváveis.